E agora a palavra de Deus. Nós temos uma palavra para o seu coração. Abra a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós estamos no mês em que nós comemoramos o Natal. E a gente quer falar sobre o Natal. Por que Jesus veio? Essa é uma pergunta importante. Por que Jesus veio? E nós queremos conversar sobre isso. Hebreus capítulo 2, quero ler o versículo 10, quero ler o versículo 14 até o final. Você pode abrir a sua Bíblia e, se você puder ficar com a Bíblia ou acessar o seu smartphone, você pode então estar atento àquilo que Deus tem para o seu coração. Olha o que nos diz o escritor aos Hebreus. Versículo 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Versículo 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então vamos conversar, irmãos, sobre esse tema, por que Jesus veio? Eu tenho pensado que trata-se de uma pergunta capital, uma pergunta extremamente relevante, que merece uma resposta sólida, uma resposta robusta e bastante convincente. Aliás, deveria ser uma pergunta natural e respostas contundentes e profundas para o cristão. Se alguém lhe perguntasse, imagine, se alguém lhe perguntasse por que Jesus veio, se ele veio, por que ele veio? Nós deveríamos responder com contundência, com firmeza, porque isso tem tudo a ver com a nossa fé em Cristo. Então, acho que é importante a gente grifar isso na Bíblia. Cada vez que faço essa pergunta, irmãos, e mergulho na palavra de Deus, eu posso dizer que eu me torno mais cristão, mais submisso, mais adorador de Jesus. E posso ainda dizer que eu sinto mais amor por Jesus. Então, essa pergunta é importante. Por que Jesus veio? E eu encontro algumas respostas nesse texto. A primeira resposta que quero dar é que Jesus veio para ser o autor da salvação. Essa é uma resposta importante. Ele veio para ser o autor da nossa salvação, da minha salvação, da sua salvação. Olha o versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Dá para perceber aqui, irmãos, que o grande alvo de Deus é conduzir todos os que se tornaram filhos, ou seus filhos, filhos por adoção, ao ápice da salvação.
Qual é o ápice da salvação? É a glorificação. Pedro vai dizer na sua carta, ele chama de final da salvação. E aqui o escritor aos Hebreus está falando dessa glória, dessa glorificação. E para essa tarefa tão gloriosa, havia necessidade de um Salvador, de um grande Salvador. E foi diante dessa necessidade que Deus enviou Jesus. E diz o texto aqui, no versículo 10, e Jesus se tornou perfeito. Essa é uma palavra interessante, se tornou perfeito mediante o sofrimento. Será que Jesus não era perfeito, se tornou perfeito? Irmãos, qual o significado dessa palavra perfeito? Diz o texto, o significado é que através do sofrimento, Jesus se tornou perfeitamente idôneo. Essa é a ideia. Ou seja, plenamente qualificado. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. O sentido aqui, irmãos, é ainda mais profundo, porque ele nos diz que Jesus cumpriu completamente, totalmente, o propósito, ou os propósitos que lhe foram atribuídos na eternidade. Toda a agenda que a Trindade fez na eternidade, Jesus simplesmente cumpriu. E ele ficou qualificado, aperfeiçoado para ser o nosso Salvador. Ou seja, ele cumpriu toda a agenda traçada nos céus. Ele encarnou-se. Imagine Deus entrando no templo. E é interessante porque ele começa a descer alguns degraus. Ele se tornou servo. Depois ele entra no tempo, no nosso mundo. E Jesus, então, se tornou perfeitamente apto para ser o nosso Redentor. Ou seja, cumpriu essa agenda, encarnou-se, ele foi tentado, ele foi humilhado. E Jesus foi crucificado, onde assumiu ali os nossos pecados e ainda ressuscitou dentre os mortos. E assim, ele se tornou o quê? O autor da salvação. É muito interessante, irmãos, a palavra autor. Eu gosto de estudar as palavras autor da salvação. No grego existe uma palavra que define exatamente essa palavra autor. A palavra autor no grego é arquegóis. Eu estou citando isso porque ela é importante para nós entendermos isso nesta noite. E eu queria que você guardasse isso. Essa palavra arquegóis, ela se encontra na Bíblia apenas em mais 2 lugares. Além de Hebreus 2, versículo 10, ela se encontra em Atos 3,15. No sermão de Pedro, ali na porta do templo, após curar um coxo, olha o que Pedro diz: vocês mataram o autor da vida. Essa palavra aqui, autor, é arquegóis. Essa palavra existe também em Hebreus 12, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você pode perguntar, pastor, dizer isso para quê? É que essa palavra é tão importante, irmãos, porque ela significa, o arquegóis é aquele que inicia algo para que outros possam ter acesso. Eu dou alguns exemplos, mas antes devo dizer que o arquegóis é aquele que deixa o rastro
para que outros sigam. Alguém que funda uma cidade para que pessoas possam morar. Imagine isso. Alguém que funda uma cidade e diz, olha, eu estou fundando essa cidade para que outras pessoas venham morar. Essa pessoa é o iniciador, ele é o arquegós. Vocês se lembram de Moisés, que é outro exemplo? O povo de Deus estava escravo no Egito, debaixo de escravidão. E Moisés, usado por Deus, ele liberta o povo do Egito e conduz esse povo para Canaã. Sabe o que significa Moisés? Ele é o arquegós. Há um autor chamado Barclay, e ele faz uma analogia que eu considero extremamente didática. E eu gostaria que cada crente aqui nesta noite pudesse guardar isso na sua vida, porque isso foi muito bom eu aprender isso e guardar isso na minha vida. E Barclay faz uma analogia muito didática para explicar Jesus como autor da salvação, como o arquegós da salvação. E quem diz é Barclay. Suponha um barco que se acha encalhado da margem. É impossível alguém alcançar a margem, o outro lado. E aquele barco encalhado, e a única maneira de resgatar a tripulação é alguém se jogar no mar. E uma corda presa à embarcação, e aquela pessoa então carrega essa corda na direção da margem. E as pessoas começam a pular na água e segurar na corda. E aquele que vai na frente, ele alcança a margem. E as pessoas segurando na corda conseguem chegar na margem. Esse que segura a corda na frente é o arquegós. É alguém que se joga, nada rumo à costa com essa corda, para que outros possam então segui-lo. É aquele que segura na corda lá na frente e chega à margem. E as pessoas vão descendo e segurando na corda, conseguem alcançar a margem. O primeiro é o arquegós. Jesus é o nosso arquegós, é aquele que nadou primeiro. Jesus é a nossa corda da salvação. E ele entrou nesse grande barco da vida. Foi isso que Jesus fez. Esse barco em que eu e você estamos encalhados, dizendo como é que eu posso chegar na margem. Alguém diz, tem uma corda, e se você segurar nessa corda, você alcança a margem. É por isso que a Bíblia diz que Jesus sedimentou o caminho de volta para o Pai. Porque Ele é o nosso arquegós, Ele é o autor da salvação. Ele é o autor da vida. E porque estendeu a corda, é capaz de levar muitos filhos à glória. É isso que o versículo está dizendo. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Hebreus 10 vai dizer isso, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Percebem, irmãos, por que Jesus veio? Para ser o autor da salvação. Ele veio para ser o nosso arquegós.
foi Ele que levou essa corda e eu posso, firme nessa corda, eu posso chegar na margem. Mas por que Jesus veio? Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte. E é interessante porque o versículo 14 e 15, eles vão nos dizer isso. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É bom dizer que a condição de todos os filhos de Adão é escravidão. E eu e você somos filhos de Adão. É por isso que Romanos 3, 23 vai dizer, que é um versículo que a igreja conhece, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos. Ou seja, todos nós somos escravos. João vai dizer que aquele que pratica, vai dizer que aquele que pratica o pecado é do diabo. Não tem jeito. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. O escravo do pecado, irmãos, e escravo do diabo naturalmente enxerga a morte com um grande terror. A morte é terrível. É fim de linha na história, fim de vida. E há uma pergunta, irmãos, interessante que quero fazer para você. Como Jesus livrou os seus filhos da escravidão, do pecado e do diabo? Como? De que maneira Jesus exatamente nos livrou dessa escravidão, do pecado e do diabo? Pela sua morte. Assim como Moisés, é muito interessante, imagine Israel vivendo debaixo do tacão da escravidão do Egito. Moisés teve que libertar seu povo para conduzi-los à terra de Canaã. E para conduzir os seus filhos à glória, era necessário então a libertação da escravidão, do pecado e do diabo. E Jesus fez isso através da sua morte. A morte de Jesus, ela é extremamente significativa. Não é por acaso que nós celebramos o Natal de Jesus. Que bom que a gente celebra o Natal. E que bom que a gente e a Igreja de Cristo celebra aquela semana chamada Santa, quando a gente diz que Jesus morreu e ressuscitou, porque isso é base na fé cristã. E a gente celebra com vontade. Por isso que o Natal, irmãos, ele é extremamente importante para a igreja. E a igreja precisa celebrar com alegria mesmo. Porque, irmãos, Jesus, de verdade, Jesus nos livrou dessa escravidão, do pecado e do diabo através da morte, através da sua vinda, através da sua entrada na história. E ele morreu. E a sua morte, então, foi extremamente importante. O que podemos enxergar na rude cruz? Eu gosto de pensar que quando você olha para a morte de Jesus, para a cruz de Jesus, você pode enxergar ali a profundidade de nossos pecados. É muito sério, irmãos. A profundidade dos nossos pecados. Podemos enxergar ali na cruz o avassalador amor de Deus. Podemos enxergar ali o único caminho da salvação. O único. E podemos enxergar ali, irmãos, a fragorosa derrota do diabo. Ali ele percebeu que ele foi derrotado. A morte de Jesus
foi o golpe que arrebentou com a tática maldita de Satanás. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Isso é maravilhoso. É por isso que nós nos reunimos aqui como igreja, é por isso que nós contribuímos para a obra de Deus, é por isso, irmãos, que a gente canta para o Senhor. É por isso que num domingo como este, a gente deixa a casa e vem aqui e nos unimos com outro irmão para cantar e ouvir a palavra de Deus, porque cremos nisso. Se Jesus não fosse a cruz, eu posso dizer que eu e você jamais poderíamos iniciar nossa jornada rumo à glória. Já de forma alguma, pois continuaríamos escravos de Satanás e mortos em nossos delitos e pecados. Percebe a grandeza daquilo que Deus fez em Cristo Jesus? As boas novas, o Evangelho, tudo isso está fundamentado na vitória de Cristo sobre a morte. Porque, irmãos, sem a ressurreição não há evangelho. E, de fato, não há nenhuma esperança para nós. Eu gosto muito quando Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, se é uma historinha esse negócio de ressurreição de Jesus, ele vai dizer, é vã a nossa fé. Temos esperança nenhuma. É melhor a gente ir para casa, ficar na praia até 7 horas da noite com a nossa família. Mas ele diz assim, mas verdadeiramente ele ressuscitou. Essa é a certeza. Cristo não só destruiu a morte, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, mas ele diz que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa é a palavra de Deus que diz isso para a gente. É por isso que Jesus veio. Deixe-me dizer algo importante para você nesta noite. A morte de Jesus tornou-se um ato de perdão, de libertação e de reconciliação. Na morte e na ressurreição de Jesus, a vitória do Filho de Deus é consumada. Irmãos, com a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, a vitória sobre a morte e sobre o diabo serão manifestas diante de todo mundo. É verdade que isso não elimina de forma alguma a gravidade da morte. Não elimina. A gente sempre sente, de uma certa forma, irmãos, algum temor da morte. Aliás, a morte é uma caminhada pelo vale escuro da vida. E pode ser cheio de aflição, de tribulação, mesmo para os que creem em Jesus. Isso é verdade. Nós temos uma certeza, e uma certeza que é inabalável. E esta certeza acompanha todo cristão. Todo cristão, o próprio Cristo nos acompanha no limiar de nossa vida para o outro lado, para a eternidade. Como é bom, irmãos, estar seguro nessa corda. Caminhar na vida seguro nessa corda, sabendo que nós temos um arquegóis. Como é bom. Esta certeza é inabalável. O próprio Cristo nos acompanha no limiar de nossa vida para o outro lado, para a eternidade. Eu gosto quando na sua carta, João diz assim, para isso
o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Percebe por que Jesus veio? Irmãos, a vinda de Jesus, ela é especial para a igreja. Por isso, eu quero convidar aqui para você vir à igreja celebrar o Natal. Natal não é somente comida, não é só ter amigos em casa, também. É bom isso. Mas o Natal é uma celebração solene, profunda da igreja de Jesus. Não sei se foi em dezembro, se Jesus nasceu. Não importa isso. O que importa é que ele entrou no nosso mundo. Mas por que Jesus veio? Eu vou dar uma terceira resposta baseada no texto para socorrer a todos, em todas as situações. Está aqui no texto, versículo 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer àqueles que também estão sendo tentados. Olha a presença de Jesus, como é importante Jesus na nossa vida, na nossa caminhada. Irmãos, se Jesus entrasse no mundo isento de sofrimento, ele seria absolutamente diferente dos homens. E, portanto, nunca poderia ter sido Salvador, sacerdote misericordioso. Nunca. Mas Jesus, diz o texto, que ele se identifica, ele simpatiza com a raça humana, com a nossa vida, com os nossos fracassos, com a nossa vida limitadíssima. E na esteira, irmãos, dessa simpatia, Jesus pode nos ajudar de forma efetiva. Eu vejo aqui no texto, irmãos, que ele conhece as nossas necessidades. Se você entrou aqui nesta noite e a gente vem ao culto, né? Eu gosto de dizer que aqui eu acho que não tem isso. Aqui não tem lá fora um lugar para a gente deixar os nossos problemas, né? Não tem. Graças a Deus que não tem. Você entra com o seu problema. Você entra com a sua luta. Irmãos, isso é cristianismo. É por isso que eu sou cristão. Você não tem um lugar lá fora que você deixa a sua luta, o seu problema, o seu drama, e entra aqui e diz, eu vou cultuar a Deus sem problema. Não, você entra com o seu problema e Deus conhece o seu problema, a sua luta, aqui. Você está aqui. E às vezes o problema bate forte em você, bate profundamente na sua vida, no seu coração. Muitas vezes você entra esmagado pelo problema. Mas é aqui que Deus quer falar com você, e Deus quer, de uma certa forma, aliviar o seu problema. Ele caminha com você na história. Irmãos, ele padeceu nossas tristezas, enfrentou nossas tentações, e por isso ele pode nos socorrer em nossos dramas pessoais. É por isso que quem não vem e não participa de um momento de comunhão, ele perde. E posso dizer nesta noite que Deus está aqui dizendo, eu estou com você, eu caminho com você, eu sei do seu problema, sei mais do que você imagina, mas eu conheço o seu drama. É isso que o texto está dizendo. Ninguém melhor para socorrer uma pessoa que vive uma necessidade do que aquele que viveu a mesma experiência.
E Jesus viveu. Uma vez eu fui ao Hospital do Câncer, aqui no Rio. Fui levar um irmão da nossa igreja e vi muita gente ajudando, muita gente limpando. E havia tanta gente trabalhando, e indaguei a alguns funcionários, se todos, indaguei a uma pessoa, uma senhora que trabalhava na limpeza, você é funcionária? E ela disse, eu não sou funcionária. Ela disse, aqui há muitos voluntários. Aqui tem muita gente trabalhando que não ganha nada. Sabe por quê? Porque é gente que passou aqui pelo hospital, viveu o drama do câncer. E de vez em quando vem aqui ajudar. Jesus viveu os nossos dramas. Quem é que nunca foi tentado aqui? Quem é que nunca passou por uma prova terrível? Quem é que nunca passou por um sofrimento? Aí Jesus, o Filho de Deus, ele foi servo, ele entra no tempo, ele se torna como eu e você. E é por isso que ele é um sacerdote misericordioso. Exatamente, irmãos, porque Jesus se humilhou, tornando-se igual aos seus irmãos, e em tudo ele é capaz de nos socorrer em nossas lutas, em nossas provações e tentações. Você tem uma luta nesta noite? Você chegou aqui, você está vivendo e batendo forte aí dentro de você uma luta pessoal, quem sabe uma luta familiar. Eu quero que você saiba nesta noite em nome de Jesus. Ele sabe. Ele está com você. Amém? Eu quero concluir. E quero dizer algumas coisas para você. Primeiro, que o Natal nos mostra a que Deus é capaz. Olha, grave isso. O Natal, ele nos mostra a que Deus é capaz. Ele pode fazer-se realmente outro. Um homem como nós, sem deixar de ser Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se faz como eu e você, mas ele não deixa de ser Deus. Gosto de pensar em irmãos, mas gosto muito disso. Aliás, certa vez eu li essa frase, é de um autor que nem todo mundo gosta, mas eu gosto. Ele diz que Jesus se apresenta como o encontro. Pense bem comigo. Jesus se apresenta como o encontro do homem que busca a Deus e de Deus que busca o homem. Você pode guardar isso? O que é Natal? Ah, Natal é Jesus que vem ao encontro do homem. E ele se encontra com um homem que o busca. Esse encontro é a encruzilhada onde se cruza o caminho descendente de Deus com o caminho ascendente do homem. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas se você entrou aqui sem Jesus, se há alguém aqui, e se há algum membro da igreja, porque isso acontece no seio de uma igreja, uma pessoa que é membro da igreja, gosta da igreja, mas nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro é fundamental. Eu quero convidar você para ir ao encontro, porque Deus desceu em Cristo Jesus e quer encontrar você. Eu gosto quando no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor aí é arquegóis, olhos firmes no arquegóis, no autor e consumador da nossa fé. Sabe qual o desafio para a gente aqui nesta noite? Para a gente pensar durante a semana. Sabe qual o grande desafio para você, meu irmão? O grande desafio para você que entrou aqui e você que está em casa também. O grande desafio de Deus para a sua vida nesta noite é segure firme nessa corda que é Jesus. Às vezes a gente quer nadar, a gente segurou um dia, mas diz assim, eu acho que eu posso chegar. Você nunca chega à margem, você nunca chega. Fica firme na corda. O desafio de Deus para a gente aqui é segurar nessa corda e caminhar na vida seguro nessa corda. Seguro e firme nessa corda, é a corda da salvação. Ele é o autor da salvação. Ele é o nosso arquegóis. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso. Quem sabe você, pastor, eu não estou muito firme nessa corda. Eu até me soltei dessa corda, eu não sei porquê, mas eu quero convidar você a voltar a segurar essa corda. Quem sabe você está aqui e diz, pastor, eu nunca segurei nessa corda, eu me joguei no mar porque eu confio em mim. Confie em Jesus. Segure na corda, que é Jesus. Deus abençoe a sua família. E pedir que Deus abençoe muito você em nome de Jesus. Vamos orar.